E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mirar nossos telescópios virtuais para o nosso vizinho mais próximo aqui no Sistema Solar, o planeta Vênus. Ele é muito conhecido como o gêmeo da Terra, mas guarda uma história que, olha, é surpreendente. Vamos juntos descobrir o que tem por trás dessa história? Quem aí já olhou para o céu bem cedinho ou no final da tarde e viu aquele ponto de luz super brilhante? Pois é, essa é a famosa estrela d'alva, que na verdade é o planeta Vênus. Tirando o Sol e a Lua, ele é o objeto mais brilhante que a gente consegue ver. Mas por trás desse brilho todo, Vênus esconde um dos ambientes mais extremos que a gente pode imaginar. E tá aqui o motivo pelo qual a gente sempre ouve falar que Vênus é o gêmeo da Terra. Olhem só esses números. O tamanho e a massa dos dois planetas são muito parecidos. É quase como se fossem dois irmãos idênticos no Sistema Solar. Mas, como a gente vai ver agora, é aí que as semelhanças acabam. E de um jeito bem radical. E essa é a grande pergunta que a gente vai tentar responder. Se Vênus é tão parecido com a gente em tamanho, o que será que deu tão errado para ele se transformar num verdadeiro inferno planetário? A resposta, pessoal, está escondida debaixo daquelas nuvens densas. Bom, a primeira e talvez a mais importante peça desse quebra-cabeça todo é a atmosfera de Vênus. E não é uma atmosfera qualquer não, hein? É uma verdadeira armadilha de calor que fugiu totalmente do controle. Dá uma olhada nessa composição aqui. A atmosfera de Vênus é basicamente quase toda feita de dióxido de carbono. É o mesmo gás que ajuda a aquecer a Terra, só que lá a quantidade é gigantesca. Ele forma um cobertão super denso e pesado em volta do planeta inteiro. Então, como é que isso funciona na prática? É bem simples de entender. Pensa num carro que ficou estacionado no sol com os vidros todos fechados. A luz do sol entra, esquenta tudo lá dentro, mas o calor não consegue sair direito. Em Vênus, a atmosfera de dióxido de carbono funciona exatamente como os vidros do carro, prendendo o calor e fazendo a temperatura na superfície simplesmente disparar. E quando eu digo disparar, eu tô falando sério. A temperatura média na superfície de Vênus é de absurdos 464 graus Celsius. Isso mostra como o efeito estufa pode ser poderoso. Pensem bem, Mercúrio está bem mais perto do Sol, mas Vênus, que está mais longe, consegue ser ainda mais quente. Ele é o planeta mais quente de todo o Sistema Solar. É tanto calor que daria para derreter chumbo facilmente por lá. Ué, mas espera aí. Se ele prende tanto calor, por que Vênus brilha tanto no nosso céu? A resposta está numa palavrinha-chave da astronomia: albedo. As nuvens de Vênus, que são feitas de ácido sulfúrico, funcionam como um espelho gigante. Elas refletem a maior parte da luz do Sol de volta para o espaço. E é por isso que a gente vê ele tão brilhante daqui. Ok, vamos continuar nossa viagem. Agora que já passamos por essa atmosfera tóxica, vamos ver como é a superfície de Vênus. Se preparem, porque as coisas ficam ainda mais estranhas por lá. Aqui a gente tem duas visões bem diferentes. Na esquerda é como a gente vê Vênus, essa bola amarelada e lisa por causa das nuvens. Mas na direita, graças a missões que usaram o radar para enxergar através delas, a gente pode ver o que tem por baixo, um mundo rochoso, cheio de montanhas e vulcões. Além do calor extremo, tem a pressão. A pressão atmosférica na superfície de Vênus é simplesmente 92 vezes maior do que a gente sente aqui na Terra ao nível do mar. Para a gente ter uma ideia, essa pressão toda é a mesma que a gente sentiria se estivesse a quase 1 quilômetro de profundidade no oceano. É uma força tão brutal que esmagaria um submarino como se fosse uma latinha de refrigerante. As poucas sondas que conseguiram pousar lá duraram só alguns minutos. E o que formou essa superfície toda? Vulcões. Milhares e milhares deles. Vênus é um mundo vulcânico, coberto por planícies de lava e vulcões gigantescos. Alguns cientistas até acham que muitos desses vulcões ainda podem estar ativos hoje em dia. E toda essa atividade vulcânica explica por que a superfície de Vênus parece jovem para os geólogos. Não que o planeta seja novo, claro, mas a sua pele foi completamente renovada. Diferente da nossa Lua, que é toda marcada por crateras antigas, o rosto de Vênus foi meio que recapeado por lava, apagando as marcas antigas. E aquela atmosfera super densa ainda age como um escudo, queimando a maioria dos meteoros antes que eles cheguem no chão. Pensou que as esquisitices tinham acabado? Que nada! Vamos falar agora sobre como o tempo passa em Vênus. E isso, olha, desafia totalmente a nossa lógica.
Olha só que doideira essa comparação. Vênus leva 225 dias da Terra para dar uma volta completa no Sol. Esse é o ano dele. Agora, para ele dar uma única volta em torno de si mesmo, que é o dia, ele leva 243 dias terrestres. É isso mesmo que está escrito aí. Dá para acreditar. Em Vênus, um dia é mais longo que um ano. Essa é sem dúvida uma das curiosidades mais incríveis de todo o sistema solar. E para completar o pacote de bizarrices, ele gira ao contrário. Diferente da Terra e da maioria dos outros planetas, Vênus tem o que a gente chama de rotação retrógrada. Ou seja, se a gente estivesse lá, veríamos o Sol nascer no oeste e se pôr no leste. Tudo ao contrário. Bom, agora que a gente já viu todos esses detalhes malucos, vamos juntar as peças do quebra-cabeça e comparar o nosso planeta com o seu gêmeo lado a lado para ver como eles são diferentes. Essa tabela aqui resume tudo perfeitamente. A rotação de Vênus é para trás, a da Terra é para frente. Vênus não tem nenhuma lua, a atmosfera é de CO2 e a temperatura é de outro mundo. Em quase tudo que importa, Vênus e Terra seguiram caminhos completamente opostos, mostrando como dois mundos que começaram de um jeito parecido podem ter destinos tão diferentes. E a nossa jornada para entender Vênus já tem bastante tempo, viu? Desde as primeiras sondas soviéticas, as Venera, que foram corajosas o suficiente para tentar pousar lá, até as futuras missões da NASA e da Agência Espacial Europeia, que prometem revelar ainda mais segredos nas próximas décadas. A exploração não para. E tem um fato histórico super importante, o trânsito de Vênus. Isso acontece quando Vênus passa bem na frente do Sol e a gente vê um pontinho preto cruzando o disco solar. Observar esse evento, que é bem raro, séculos atrás, foi essencial para os astrônomos conseguirem calcular pela primeira vez a distância da Terra até o Sol, ajudando a gente a medir o tamanho da nossa vizinhança cósmica. E a gente termina com essa reflexão. Alguns cientistas imaginam que Vênus, num passado bem distante, pode ter tido oceanos e um clima bem mais parecido com o da Terra. Estudar o porquê dele ter se transformado nesse lugar tão hostil nos ajuda a entender melhor o que regula o clima dos planetas, inclusive o nosso. A história de Vênus é um lembrete importante sobre como um planeta pode mudar,